Olá, meus irmãos e amigos, estamos nesse dia muito importante, dando sequência a essa série de estudos, reflexões, mensagens, como assim cada um chama como acha melhor, esse conjunto de reflexões com base no texto de Mateus capítulos 5, 6 e 7, o que é conhecido por todos ou a maioria das pessoas como o Sermão do Monte. E hoje vamos estudar essa terceira bem-aventurança. É claro que, como há diferentes traduções, nós não temos uma expressão única nessas traduções. Por exemplo, nessa tradução que eu uso aqui da NVI, o texto diz o seguinte: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Numa tradução mais antiga, a de João Ferreira de Almeida, corrigida, diz o seguinte: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Foi por essa razão que eu coloquei no texto, na TV, a expressão mais conhecida, bem-aventurados os mansos, felizes os mansos. Aqui, como já falei antes da NVI, eles substituíram a palavra mansos por humildes, mas o sentido é realmente da pessoa mansa. E vem aí a pergunta: o que é mansidão? Algumas pessoas acham que mansidão tem a ver com timidez, tem a ver com apatia, indiferença. Uma pessoa mansa é uma pessoa que não tem capacidade de ação ou de reação. É uma pessoa que fica procrastinando, não se posiciona. Não é nada disso. Mansidão não tem a ver com essas ideias que algumas pessoas constroem em suas mentes. Mansidão, meu querido, em outras palavras, tem a ver com a capacidade de equilíbrio emocional diante de momentos de tensão. Nas horas das adversidades, de lidar com situações opostas ao esperado, na hora de lidar com aquelas pessoas que têm uma atitude mais contundente, têm uma atitude mais ofensiva. Então, o manso, a pessoa mansa, é aquela que enfrenta essas situações sem perder o equilíbrio emocional. Mansidão tem a ver com moderação, que é exatamente aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, espera que cada pessoa que tema o Senhor assim venha agir diante das adversidades. Em oposição àquele que é manso, a gente percebe, a gente vê aqueles que gritam, que levantam a voz, que ofendem, que são agressivas, as pessoas agressivas nas palavras, nas atitudes, que por pouca provocação já perdem, digamos assim, a capacidade de dominar-se a si mesmo. Então, a mansidão é algo que a Bíblia apresenta como virtude, isso mesmo, como uma qualidade que deve ser inerente, deve fazer parte como algo natural daqueles que estão inseridos, que fazem parte do reino de Deus. Mas é interessante como Jesus coloca aqui nesse texto essa expressão, bem-aventurados os mansos. Como nas outras bem-aventuranças já comentadas, os humildes e os que choram, eu acredito que os ouvintes de Jesus também devem ter ficado surpresos com tal declaração. Felizes, bem-aventurados os mansos. E por que a gente supõe que os ouvintes de Jesus devam ter ficado surpresos? Por uma questão muito lógica. O que o mundo exalta? Quando eu falo mundo, as pessoas de um modo geral. O que as pessoas dão muito valor, que elas realmente aplaudem, que elas exaltam? Não são as pessoas chamadas destemidas, que não têm papas na língua, que falam, que pensam, que são respondonas, que são agressivas nas palavras, nas atitudes. São pessoas que dizem: eu não guardo desaforo não levo desaforo para casa,
meu estômago é brejo para engolir sapo, rã. Então, geralmente as pessoas exaltam o oposto da mansidão, que é a agressividade, que é o destempero, que é o desequilíbrio emocional. Quantas pessoas dizem: você me representa porque você fala o que eu gosto de falar, você é ativa, você é uma pessoa que fala o que pensa e põe para fora os seus pensamentos. É isso que o mundo exalta. A gente vê nesses reality shows da vida, ao menos a gente acompanha os seus resultados através das redes sociais, como os destemperados, aqueles que gritam, que ofendem, e até certo ponto tem uma, digamos, exaltação. Não é à toa que quando a gente vê a audiência de um programa como os reality shows aumentam, as audiências aumentam, digamos, o número de pessoas que assistem são exatamente pela mobilização ou como resultado da ação dos que têm facilidade de perder o controle, os chamados pavios curtos. Pois é, no reino de Deus não há espaço para destempero, não há espaço para aqueles que gritam, que ofendem, que por qualquer motivo realmente expõem suas insatisfações, se iram com facilidade, reverbalizam, põem para fora tudo aquilo que tem a ver com as suas mágoas, ressentimentos. Não é isso que a Bíblia está colocando. Jesus disse muito claramente nesta bem-aventurança. Ele disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos. Novamente a gente junta as duas palavras e a gente não encontra eco ou relação entre elas. Felizes os mansos. Porque a mansidão, que é essa capacidade de enfrentar as adversidades e os adversários, porque são coisas diferentes. A adversidade são situações opostas ao que você espera, que não tenha sido provocado ou provocada, por exemplo, por qualquer outra pessoa. É uma chuva que cai na hora inesperada, digamos assim, aquele engarrafamento que aconteceu enquanto você estava apressado, alguma coisa que você não teve controle, que você não esperava e que de alguma forma atrapalhou ou impediu o seu avanço, a realização de algum projeto seu. E isso são situações adversas. Outra coisa são os adversários. Adversários são aqueles que, por equívocos, por engano ou por más intenções, se levantam contra você, ofendendo, agredindo, fazendo qualquer coisa que objetive trazer prejuízo para a sua vida. Mansidão é exatamente isso. E a Bíblia diz que mansidão é essa capacidade de respirar, contar de 1 até 10. Alguém já disse, se você está muito irado, conte de 1 até 10 antes de falar. Mas se você está muito irado, conte de 1 até 100 e depois não fale nada. Essa é uma expressão exagerada, mas que tem sentido quando se pensa no que é a mansidão. A gente pode, por exemplo, fazer um comparativo entre Saul e Davi. Saul, podemos imaginar meio destemperado, impulsivo, agindo por forte emoção e não por reflexão. E isso é o oposto da mansidão. Agora, olhemos para Davi. O que a Bíblia fala sobre ele? Um rapaz de aparência agradável, de gentil aspecto e que muitas vezes tinha primeiro a capacidade de refletir para então agir. Bem-aventurados os mansos. É por essa razão que eu assim entendo a NVI, essa tradução que eu tenho, substituir a palavra mansidão por humilde. Porque, na verdade, é exatamente isso. Uma pessoa que é mansa, que é humilde, não precisa provar sua capacidade, não precisa provar aquilo que tem de melhor,
não precisa se expor ou provar que está certa. Não, uma pessoa mansa é uma pessoa que tem consciência das circunstâncias, das outras pessoas e de si mesmo. Por essa razão que eu entendo as palavras de Cristo serem muito fortes. Felizes, na tradução original, makarioi, ou seja, afortunados, extraordinariamente felizes são os mansos. E a palavra mansos aqui inclui homens e mulheres de diferentes faixas etárias, criança, adolescente, jovem, adulto, ancião. Geralmente a pessoa idosa tem mais experiência, mais vivência, somente no momento em que já tem a dificuldade de avaliar o certo e errado, de ponderar, que já lhe perdeu, digamos, a capacidade de, o senso de equilíbrio emocional, o senso crítico, aí o idoso passa dos limites, fala muito, é agressivo nos termos, e a gente acha até graça quando a gente vê nas redes sociais os idosos dando um fora naqueles enfermeiros e enfermeiras que estão ali tentando vaciná-los. Levanta o braço, vou levantar coisa nenhuma, eu vou levantar sua blusa, não mexa no meu braço, me tira daqui. Mas é por causa da própria circunstância, da idade que isso acontece. Mas, em linhas gerais, aquele que conhece a Deus, aquele que teme a Deus, aquele que reconhece o seu lugar, a sua posição em relação a Jesus, é uma pessoa mansa. Por isso que Cristo fala, bem-aventurados os mansos. E aí vem a pergunta, por que os mansos são felizes, afortunados, extraordinariamente felizes? O texto completa nas palavras de Jesus, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aqui então a gente entende o porquê, qual é a razão, qual é a diferença entre uma pessoa mansa e uma pessoa que não tem equilíbrio emocional, entre uma pessoa que avalia e faz suas ponderações antes de falar e agir, do que aquelas pessoas impulsivas, não reflexivas em suas palavras e ações. Diz o texto, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Talvez para você que não passou pelo que os hebreus passaram no período do deserto, antes de entrar na terra prometida, talvez para nós, eu vou me incluir, para nós que não vivemos o contexto das disputas como hoje existem ali sobre a posse da terra lá na Palestina, a gente não tenha ideia do que é a luta pela conquista de um pedaço de terra. Pois bem, a terra, adquirir o seu lugar, ter a sua propriedade, quantas famílias disputam por herança, por bens, por aquisições, quantas famílias se dividem, quantas amizades acabam, quantos casamentos deixam de continuar por causa de bens materiais, por disputas. E então a gente vê aqui o texto da palavra de Jesus, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu fico imaginando a atitude nobre, a atitude que Deus se agradou quando viu os descendentes, ou melhor, os empregados de Ló, brigando com os empregados de Abraão por causa do espaço onde o rebanho de ambos pastavam. Os empregados de Ló começaram a brigar com os empregados de Abraão nessa disputa. Olha, a terra é mais para mim do que para você, porque o meu rebanho é maior do que o seu. Então houve aquela disputa, e essa disputa chegou aos ouvidos de Ló, aos ouvidos de Abraão, e aí fica imaginando, olha só que coisa, Abraão era tio de Ló, logo, sendo mais velho, era também uma autoridade sobre Ló. Abraão poderia ter batido no peito e ter sido agressivo com Ló, dizendo, olha,
eu sou seu tio, você me respeite, eu que mando, você que veio comigo, se não fosse eu, você não estaria aqui, você não teria esses bens que tem. Nada disso. Sabe o que Abraão fez? Aí que é mansidão. Abraão disse, Ló, meu sobrinho, imaginamos ele nesse diálogo, Ló, meu sobrinho, a terra é pequena demais para os teus e os meus rebanhos. O teu rebanho é muito grande, o meu também. Então, para que não haja nenhum mal entre nós dois, vamos fazer o seguinte, meu sobrinho, escolha para onde você queira ir, e eu irei para o caminho oposto. Mais ou menos, se você for para o sul, irei para o norte. Se você escolher o leste, escolherei o oeste. Ou seja, você escolhe para um caminho, eu vou para o outro. E é interessante, além de tomar iniciativa, a Bíblia diz que Abraão falou, pode escolher primeiro. Eu escolho depois. Eu não vou escolher agora. Eu vou te dar a prioridade, vou te dar o prazer de escolher. Olha que coisa linda. Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. A Bíblia diz que Ló olhou para a região de Sodoma e Gomorra, viu que ali havia um pasto verdejante, havia muito campo para os seus animais, para o seu rebanho, e então ele escolheu a região de Sodoma e Gomorra. Não pediu conselhos, não orou, não buscou direção de Deus, foi pelo encantamento que os seus olhos tiveram diante daquela região. O que fez Abraão? Foi para o lugar oposto, um lugar infértil, um lugar difícil, com muita escassez, ficou no deserto. Mais tarde a Bíblia diz que Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa dos seus pecados. E ainda, outro episódio, antes desse episódio da destruição, Ló e a sua família foram levados cativos. Abraão, com 318, foi lá e o resgatou e o levou de volta à sua cidade. E na iminência da destruição, a Bíblia fala que Ló teve que morar numa região totalmente diferente, porque o lugar que ele escolheu foi o pior lugar. Num princípio era bom, depois se tornou um lugar terrível. Ló foi para um lugar que ele não pôde ali permanecer. Abraão foi para um lugar menos improvável, menos provável para prosperar, mas porque ele confiou em Deus, Deus o tornou realmente herdeiro daquela área, garantindo a propriedade daquela região, da terra de Canaã, para a sua descendência. Que coisa! Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E Jesus está dizendo o seguinte, não é por grito, não é por ofensas, não é por querer se impor sobre os outros, não é por querer se apropriar dos outros que você vai ter o que deseja. Felizes os humildes, ou nessa tradução mais antiga, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu convido, depois dessa reflexão, você ler o Salmo número 37. O Salmo 37 tem 40 versículos. E ali você pode ver que há um paralelo, os ímpios e os justos. Os ímpios e os justos. Ao longo dos 40 versículos você vê essas duas colunas, ímpios de um lado, justos do outro. E aí a Bíblia vai descrevendo quem são os ímpios, o que eles fazem, ou melhor, quem são os ímpios, como Deus os vê, o que eles fazem e quais são as consequências dos seus atos. Na outra coluna, dos justos, a Bíblia apresenta no Salmo 40 quem são os justos, como Deus os vê, o que eles fazem e quais são os resultados de suas ações. Nos versos 9 e 11 do Salmo 37, a Bíblia diz mais ou menos assim, não se ire, não busque se vingar, porque os humildes herdarão a terra, porque os mansos herdarão a terra. E é isso que Jesus quase que repetiu do que está no Salmo 37, ele aqui colocou de acordo com a escrita de Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os humildes, porque eles terão a terra por herança. Mas há um detalhe aqui que eu quero destacar, finalizando essa breve reflexão. Essa terra que os mansos vão herdar, não é esse
imóvel que está à venda ou que está em disputa depois de um inventário. Não é, digamos, um pedaço de terra que vai ser decidido quem será seu proprietário diante dos tribunais, quando o juiz bateu o martelo dizendo você é o herdeiro ou você não é o herdeiro. Não. Esse texto aqui é um texto profético. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra ou porque eles terão a terra. Em outras palavras, Cristo está apontando não para o presente momento, mas para o futuro. Haverá um momento em que os justos, os que creem em Deus, escute bem o que eu vou falar, haverá um momento em que os que temem ao Senhor, que declararam a sua fé em Jesus, serão arrebatados deste mundo. Isso mesmo, toda a igreja de Jesus, todos os cristãos serão tirados deste mundo. E haverá um tempo em que o mundo vai perceber e sofrer pela ausência da igreja de Jesus e pelas ações malignas e maléficas do anticristo. Tempos depois, o Senhor Jesus virá com todos os seus servos e por um período essa terra será habitada pelos cristãos que vão ser os verdadeiros herdeiros deste mundo e administrarão sob a regência de Jesus Senhor. E então, na parte última do livro de Apocalipse, haverá o juízo final e uma nova terra e um novo céu serão concedidos ou criados e concedidos e dados aos seus servos, os filhos de Deus, servos do Senhor Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ceda, deixe o outro passar à frente. Ainda que você sofra prejuízos, o que é seu já está garantido por Deus e ninguém pode tirar. Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Que Deus te abençoe. E eu quero encerrar então essa breve reflexão com uma oração. Quero convidá-la a fechar seus olhos. Vamos orar agora. Senhor Deus, Tu sabes o que cada um tem enfrentado. Disputas, brigas, discussões, tensões nas relações familiares, nas escolas, faculdades, no trabalho, pessoas que estão sendo atacadas, ofendidas, tendo a sua, digamos, o seu caráter posto em dúvida, o seu conceito na sociedade sendo prejudicado. Mas, ó Deus, a Tua palavra diz que felizes são os mansos, os humildes, aqueles que dependem do Senhor, aqueles que se submetem ao Senhor, aqueles que vivem na dependência do Senhor. Aquilo que o Senhor deseja para os seus servos, ninguém poderá tirar. E essa é a paz e a segurança que cada servo do Senhor realmente tem. Como diz a Tua palavra, seja conhecida por todos a moderação de vocês, porque está perto o Senhor. Que haja mansidão, que haja amabilidade, que haja moderação, equilíbrio emocional para cada um que enfrenta as suas adversidades confiando em Jesus. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.